Pessoal, nessa semana nós tivemos a quarta eliminação do Big Brother Brasil 2021. E o que é interessante, o que é importante saber desse processo? Que nessa semana, o participante que saiu da casa saiu com 99,17% de rejeição dentro do público que acompanhava o programa. E por que isso também é interessante? Porque essa mesma participante era conhecida por ações positivas, ações que eram tidas como benéficas, e ao longo da sua trajetória ela foi tida como a grande vilã do programa. Será que isso é possível também em outras situações do nosso cotidiano? Será que pessoas tidas como normais ou pessoas tidas como boas pessoas podem também fazer ações que sejam cruéis, ações que sejam consideradas como antiéticas no nosso cotidiano? Esse é o nosso tema de hoje e para conversar sobre isso eu convidei o Reinaldo Córdova lá da Espanha para te bater um papo. Segura aí que essa conversa vai ser bem legal. Opa, pera um pouquinho aí, Léo. Antes da gente continuar com o debate aqui, com a conversa, que é um tema muito interessante, pedir para aquelas pessoas que já nos conheceram, já acompanham o nosso trabalho, darem um like no vídeo, comentarem. Os comentários são muito importantes para que é justamente a ideia aqui é compartilhar informação, compartilhar reflexões. Então, dá o like, comentar, curtir, acionar a campainha para receber os avisos de quando nós compartilharmos novos vídeos e, claro, difundir, compartilhar esse vídeo com os amigos, aquelas pessoas que você considerar que estejam interessadas nesse conteúdo, beleza? Reinaldo, então olha só, essa semana foi uma semana que gerou uma certa polvorosa, uma certa movimentação aí em muitos lares, porque está acontecendo o Big Brother 2021 e ontem foi a eliminação da Carol Conká, que é uma participante que levantou aí muitas emoções positivas e emoções negativas, e sempre vem essa questão: como é que uma pessoa que fora desse programa tem uma percepção um pouco mais positiva e ao longo do programa foi se tornando a grande vilã? E esse tema é um tema interessante porque ele acaba casando, né, com outros temas que a gente encontra aí na dimensão política, na dimensão filosófica, na dimensão de vida. Será que pessoas comuns, tidas como pessoas boas, podem se tornar também vilãs da história da sua vida? E aí, Reinaldo, isso me lembrou de uma obra que eu sei que você conhece também, Hickman em Jerusalém, uma obra escrita pela grande filósofa e estudiosa Hannah Arendt, que foi publicada em 1963 e que nós tivemos aí a oportunidade de estudar um pouquinho ali na nossa graduação e depois em outros trabalhos também. E nessa obra ela trata sobre aquela questão, que é uma questão muito importante, que é a banalidade do mal. Como que dentro de um procedimento nós podemos reconhecer a utilização de ações que não são tidas como ações éticas, ações que ferem outras pessoas, e não internalizar esse procedimento. Mas eu sei que você conhece bem esse termo, você pode explicar um pouquinho pra gente o que é a banalização do mal da Hannah Arendt? Léo, então, é interessante começar explicando que, ao ser um conceito, ele pode ser aplicado a outros fenômenos, e não só o que a Hannah Arendt trabalhou na década de 1960, que foi a partir do julgamento de um ex-membro do Partido Nazista Alemão, então do Partido Nazi, que foi o Eichmann. Então, o Eichmann, ele era um funcionário do Estado nazista, responsável por organizar as linhas ferroviárias dentro do território alemão e o território que estava invadido pelos alemães. Isso significa dizer que ele foi responsável por organizar o transporte de milhares de pessoas que eram levadas até os campos de concentração. Então ele fez parte do que foi a engrenagem do sistema que ocasionou a morte de milhares de pessoas, não apenas judeus. Então nós temos aí um número de 6 milhões de judeus que teriam sido exterminados durante o regime nazista, mas outras pessoas também foram mortas. Então, pessoas que existia um projeto, né, de eugenia, de melhoramento do grupo humano. Então, pessoas que tinham defeitos físicos, homossexuais, comunistas. Então foi uma série de pessoas que foram assassinadas nos campos de concentração e nos próprios campos de trabalhos forçados. O Eichmann, ele usou o argumento de que ele não era uma pessoa má, que na verdade ele estava simplesmente cumprindo com o seu dever como um bom funcionário público, um bom servidor público, e obedecia à ordem dos seus superiores. Então, se ele tinha culpa em alguma coisa, era de ser um funcionário exemplar.
Daí a Hannah Arendt, durante o julgamento, ela estava como uma repórter, uma jornalista, mas crítica, então para gerar reportagens opinativas. Depois ela escreve o livro, que é esse que você citou, o Eichmann em Jerusalém, e ela vai criar ou vai desenvolver a ideia do conceito de banalidade do mal. É dizer, uma pessoa que dentro de uma conjuntura normal, uma pessoa que é benquista dentro do seu conjunto, da sua coletividade, da sua comunidade, essa pessoa poderia gerar atos absurdamente cruéis, nefastos e ocasionar o dano ou danos a outros grupos e ainda assim não perceber ou não identificar-se, né? Como se estivesse gerando mal a outros. Então isso seria a banalidade do mal. E algo que me parece muito interessante na obra da Hannah Arendt, quando ela está analisando essa questão, é dizer, o Eichmann, ele é um exemplo apenas. Ele não é o responsável pelo mal. Mas é bem interessante porque ela diz assim, qualquer pessoa, não com essas palavras evidentemente, mas qualquer pessoa estaria passível de representar essa maldade em algum momento. Então, não apenas dentro do partido nazista, mas até no cotidiano. E ela não se exclui desse processo, né? Então, vamos colocar assim, ela fala da humanidade, ela fala da sociedade, e ela faz parte dessa sociedade também. E é interessante verificar, né, Reinaldo, como que essa prática que a Hannah Arendt ela identifica, ela é vivenciada nos dias de hoje e parece que está sendo cada vez mais potencializada, né? Então a Hannah Arendt foi muito feliz quando ela percebeu que instituições como o Estado ou como outras organizações podem criar um entendimento de violência, podem burocratizar a violência e criar na dimensão dos seus executores, algo como sendo de normalidade. Ou seja, ela institucionaliza a violência e institucionalizando a violência, ela cria uns espaços de aceitação dentro do indivíduo comum. É muito interessante, porque no final das contas, o que ela coloca é que não precisa ser sádico, homicida ou portador de um problema mental para realizar ações extremamente equivocadas dentro do seu cotidiano. Isso porque você tem ali um movimento que justificaria em tese essa questão e muitas vezes esse movimento é até mesmo racional. Racional no sentido de ser uma construção que na nossa razão encontra algum sentido, mas que na verdade é uma execução muito... é algo que desconstrói o caráter e a vida humana. E a gente pode perceber isso em vários espaços da nossa realidade. Se você acompanha um pouco a própria dimensão política do país, os grupos sectários, né? Quando você acompanha os eventos, até mesmo no nosso legislativo, você percebe que a situação de agressividade, de escalada, de desconstrução do outro, chega a um ponto, né, de inclusive ameaçar vidas e isso ser internalizado como algo dentro da normalidade. Mas é claro que não é só na política, no dia a dia você percebe isso também. Não sei se você acompanha, Reinaldo, nós tivemos um caso aqui no Brasil de um grupo de motociclismo onde um dos seus membros foi torturado porque ele questionou a liderança desse grupo. E, bem, quando o torturador foi preso, chegou a ser preso, né? Ele comentou que fazia aquilo em função das regras do grupo, em função de uma ordem que é uma ordem direta. Então, em vários espaços você encontra a replicação desse sentimento, desse mecanismo de banalização do mal no nosso cotidiano e em tempos atuais. Eu não sei se isso faz sentido para você, se você encontra isso também. Olha, Léo, faz muito sentido, ainda mais que nós estamos aqui pautando a nossa conversa a partir da obra da Hannah Arendt, né? E como eu tinha dito antes, ela diz que não precisa ser uma pessoa identificada por todos, apesar disso não existir, como um ser maligno, né? Então, nós gostaríamos, né, de ver o mundo a partir de branco ou negro, né? Então, a gente acha que... Vou pegar um personagem bem antigo para fazer uma brincadeira. Então, o mundo não está feito de entre He-Man e esqueleto, não. Então, o mundo ele está cheio de matizes. Existe entre o branco e o negro, existem uma infinidade de cores.
O que isso significa? Significa dizer que esse maniqueísmo, que é muito, muito importante, é muito fácil de ser identificado na literatura, nos romances, na vida real não existe, não funciona dessa maneira. Então, você pode ter pessoas super malévolas na história, como Joseph Stalin, como Adolf Hitler, como Mao Zedong, como o general Ustra, o coronel Ustra, né? E tantos outros que tiveram poder em suas mãos e que foram extremamente cruéis, responsáveis por torturas às pessoas. Tem um fenômeno que eu acho muito interessante, você citou o Congresso Brasileiro, a política, o cotidiano, mas tem um exemplo ocorrido há muito pouco tempo que talvez demonstre essa banalização do mal. Talvez as pessoas se lembrem dos eventos ocorridos em Ruanda, em 1994, por conta de um filme que saiu, Hotel Ruanda. E é muito interessante e nefasto e cruel você escutar os relatos, né? De como as pessoas podem abandonar uma noção de respeito ao outro, de civilidade, por uma ideologia, por uma ideia que foi inculcada na cabeça delas. E é mais ou menos isso que acontece na Alemanha, mas em Ruanda chegou a um nível que as pessoas matavam seus próprios vizinhos a machadada, com facões. Então, eu sei que é duro o relato, mas eu vou contar algo que foi verificado por um autor espanhol que esteve em Ruanda para investigar o caso. Ele diz que as crianças, algumas mulheres eram assassinadas Perdão, o exemplo não seria das mulheres assassinadas, que muitas foram assassinadas, mas que as crianças eram assassinadas e as mães eram obrigadas a comer o corpo do próprio filho, na frente dos outros filhos para salvá-los. Então, perceba que perde qualquer noção de civilidade, de respeito ao outro, né? E isso que significa que é nos extremos? Não. Todos nós, segundo a Hannah Arendt, estaríamos sujeitos a uma situação em que poderíamos suspender as normativas, o respeito ao outro, a partir do momento que nós deixássemos de considerar que o outro é pessoa, que o outro é ser humano, que o outro é igual a mim, por uma ideia, por uma ideologia, por uma crença, etc. Então, muitas vezes a gente pode ver isso dentro do parlamento, que as pessoas entram num nível de descontrole e de desrespeito com o seu semelhante, que beira a irracionalidade. Então, aí pode depois virar e falar como Eichmann dizia, que ele era apenas um funcionário. Então, como a gente aqui trabalha muito com a ideia de projeto de vida, de existência, é tomar muito cuidado para que nós nos vigiemos e tenhamos um autocontrole para sabermos separar o que é a ideologia nefasta do nosso cotidiano, que é pensar o bem para nós e para os demais. Reinaldo, é bem interessante, eu acho que até para exemplificar um pouquinho essa situação, seria interessante quem está nos ouvindo entender como é que a Hannah Arendt ela construiu esse conceito. Você já deu um pouquinho dessa deixa na sua fala, né? Então, na verdade, a Hannah Arendt foi fazer foi fazer o acompanhamento do julgamento de Eichmann em Jerusalém. Eichmann foi preso em Buenos Aires pelo Mossad depois do evento da Segunda Guerra Mundial e ele foi acusado de crimes contra a humanidade, justamente por aquilo que você comentou, ser o conceptor da logística de assassinato do Holocausto. E é interessante, a Hannah Arendt no livro ela aborda o seguinte: qual que era a figura que a gente imagina de um tenente-coronel da SS que foi o conceptor da logística da morte? A gente imagina que seja o arquétipo da maldade, a gente imagina que seja um monstro naquilo. E de repente entra uma pessoa um pouco mais baixa do que o padrão, talvez, alemão, 1,76 m, careca, barrigudo, um homem que parece ser simples e humilde, e na fala dele ele coloca o seguinte: olha, eu nunca tirei nenhuma vida durante a minha existência. Eu fui um grande gestor, eu fui um grande participante do meu partido e eu fiz exatamente o que me mandaram e eu fiz isso com muito trabalho, com muita entrega. Eu deveria ser premiado, eu deveria receber uma medalha por isso, não pagar por isso. Então, a Hannah Arendt comenta, e é fácil da gente entender, às vezes ele se entendia mesmo como uma vítima do processo. Às vezes ele não percebia a maldade que ele tinha impetrado
que ele tinha colocado na vida de dezenas de milhares de pessoas. E essa construção mental que impede a pessoa de enxergar o mal que ela está fazendo e que é direcionado por uma instituição, por uma ideologia, por um pensamento, é o que a gente entende como uma banalidade do mal. E a gente percebe essa banalidade do mal a todo momento em coisas cotidianas, onde nós compramos um discurso que muitas vezes parece fazer sentido, mas que a gente não critica, que a gente não analisa. É perigoso que a gente também passe a realizar o mal de forma inconsciente, né, de forma a banalizar questões que são muito importantes, né? Quando a gente fala em agredir uma pessoa, quando a gente fala de tirar uma vida, quando a gente fala em realizar uma série de ações, até em alguma medida essa ideia de cancelamento que existe hoje no mundo, se você banaliza o impacto que isso vai ter na vida das pessoas, você pode estar, inclusive, se utilizando, vivenciando essa ideia da banalidade do mal. E eu acho interessante o que você comenta sobre todo o processo, né, do julgamento que foi acompanhado, e a própria Hannah Arendt comenta no julgamento do Eichmann que ele já chegou condenado. Então, quer dizer, a banalidade do mal não era só pelo fato do Eichmann, não. Os próprios juízes, se eles já começam um processo condenando o réu, então existe uma maldade por trás de todo esse processo. E eu acho a Hannah Arendt ela foi boicotada, ela era judia e ela foi boicotada pelos próprios judeus, porque ela apontava que dentro dos grupos que houve durante o regime nazista, judeus, não nessa obra, em outra, que houve entre os judeus colaboradores dos nazistas. Só que para a comunidade judaica isso seria um absurdo divulgar isso, porque perderia aquela noção de que eles foram apenas vítimas, mas eles também foram algozes, né? E isso é interessante perceber, que os judeus que foram vítimas durante o regime nazista, anos depois, quando eles recebem o Estado de Israel, eles impetram contra os povos palestinos uma crueldade tremenda. Então isso tem que ser levado em consideração também, para que confirmemos a ideia de que a banalidade do mal não está em um bando ou em outro. Aqui na Espanha é muito frequente falarmos sobre a Guerra Civil Espanhola, que ocorreu entre 1936 e 1939. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Arturo Pérez Reverte, que ele fala que não existia o bando do bem e o bando do mal. Na verdade, você tinha dois grupos radicalizados que entraram em conflito e geraram uma fissura na sociedade espanhola, que perdura até os dias atuais. Então, é importante que nós tenhamos em mente que, pelos radicalismos, nós podemos chegar a nos tornarmos radicais, eliminarmos, boicotarmos, destruirmos o outro, apesar do outro ser um semelhante, com argumentos religiosos, inclusive. Quantas pessoas foram assassinadas ao longo da história por radicalismos religiosos? Agora, podemos observar também quantas vezes as religiões defendem a morte. Pouquíssimas, mas as pessoas levam isso com a mensagem de que tenho que defender a minha fé. Então, isso tem que servir para nós de exemplo, né? Como modelo, para que nós não entremos nesse radicalismo. Reinaldo, é isso aí. Eu espero que essa nossa conversa também ajude aos nossos ouvintes a pensar um pouquinho sobre essas questões. Quem está ouvindo para a gente agora, que quiser conhecer um pouquinho mais, a gente vai deixar o link aqui para uma síntese do livro da Hannah Arendt, um endereço para você conhecer o livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. E, por favor, comente. Deixe o seu like, faça a sua inscrição. Se você não conhece o nosso projeto Colaborar, dá uma olhada nesse vídeo que vai aparecer aqui no canto da tela. Reinaldo, obrigado por mais esse papo e a gente volta semana que vem com outro tema em 20 minutos, pelo menos na tentativa de 20 minutos. Obrigado, cara, a gente se vê. Então, forte abraço a todos, obrigado, Léo, pela oportunidade, vamos conversando aí para tentar aprender também. Nós aqui não estamos só para expor o conhecimento, né, as leituras, as reflexões que nós temos, mas realmente para construir algo juntos, né? E se as redes sociais nos possibilitam esse diálogo, então que seja utilizado, beleza? Então fica aí aberto o convite para curtir, comentar, compartilhar e não esquece de acionar aqui a campainha para receber os avisos de quando nós publicarmos novos vídeos, beleza? Abraço, saudações a todos!